Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre as diferenças entre as igrejas. E hoje nós vamos falar especificamente sobre hábitos de fé. O que são hábitos de fé? Hábitos de fé são ações ou costumes ou usos que as pessoas dessas igrejas específicas têm que se diferenciam dos outros. Por exemplo, o batismo é um ato que, embora tenha diferentes formas e diferentes sentidos, são uma característica comum a todos os cristãos. Algumas coisas que são, por exemplo, o uso de ícones nas igrejas, já são uma coisa que não se aplicam a todos os cristãos. O uso de imagens nas igrejas, o hábito de se fazer peregrinação, o hábito de ir a santuários, de relíquias, cultuar relíquias, venerar relíquias, imagens de santos, etc. Não é uma coisa que acontece com todos os cristãos. Então eu vou chamar esses atos específicos de cada um como hábitos de fé. E eu vou começar a conversar sobre ícones. O que são ícones? Ícones são representações de situações teológicas. Por exemplo, a natividade de Jesus e sua mãe Maria. Essa situação de ter dado a luz a Jesus, virgem, e ter portado Jesus durante a sua gestação, é representada por um ícone. Ícone, portanto, não é simplesmente uma imagem, como uma estátua ou mesmo uma pintura normal. O ícone não se preocupa em representar fielmente o rosto de Maria, ou o rosto do arcanjo Miguel, ou o rosto de um santo. Por exemplo, João Evangelista, Lucas Evangelista, etc. Não é São João Batista. Não existe uma preocupação em se fazer isso fielmente, até porque não se conhece como eram essas pessoas. Mas é uma situação onde você representa o que aquela pessoa fez, ou em que circunstância aquela pessoa estava, ou qual é a função daquela pessoa, certo? Então, essas imagens são até para se salientar que não é uma representação fiel da pessoa, mas sim da situação teológica. Eles são eminentemente imagens chapadas, sem se preocupar muito com detalhes. Entendeu? Por exemplo, não interessa que cor era o cabelo de Maria, que cor era a barba de Jesus, qual é o tamanho da barba de Jesus. Isso realmente não tem importância num ícone. O que é importante é que tem um Jesus na cruz sendo crucificado, que tem um Jesus transformando água em vinho, fazendo milagre, tendo uma Maria com o filhinho no colo, sendo mãe, e assim por diante. Um arcanjo Miguel com uma espada, sendo guerreiro. Então, isso é o que importa no ícone, é a situação teológica a que ele representa. Na Igreja Ortodoxa, a gente sempre começa pela Igreja Ortodoxa porque é a igreja original, é a igreja mais velha, etc. A Igreja Ortodoxa tem o ícone como parte central do culto e a parte central na ajuda que eles, como ajuda da sensação de que você está em comunhão com aqueles que estão nos céus. O que isso quer dizer? Quando você entra numa igreja católica, desculpa, uma igreja ortodoxa, você vê ícones na parede, pinturas dos apóstolos, na iconostases
de Maria, de Cristo, esses ícones representam a presença desses indivíduos, seja Cristo, seja os apóstolos, seja Maria, ali com você durante a divina liturgia, durante o teu tempo na igreja. Então, na verdade, é como se fosse uma janela para o céu, e eles descrevem como sendo uma janela para o céu. Isso faz com que você tenha a sensação e a certeza, pela fé, de que você não está sozinho naquele ambiente, mas sim que Cristo, que Maria e todos os outros representados estão ali com você agora. É uma janela para o céu, como se você pudesse ver o que estaria acontecendo no céu. Mas não a ponto de te dar uma descrição perfeita artística da pessoa, tá? Os ícones são feitos e com a intenção de que você venere a pessoa que está no ícone, não o ícone em si. Eles são uma expressão bastante fundamental da igreja, da fé ortodoxa, do ensino ortodoxo e do culto ortodoxo. A palavra ícone vem do grego, que é a junção de duas palavras, hagiografia, que é como se diz o ícone em grego, que é hagios, ou hagios, que é santo, e grafia, que é escrita. Então, o ícone, na verdade, se diz, inclusive na Igreja Católica, que ele não é pintado, ele é escrito, porque ele representa uma situação, uma história. Tá? Não é possível ter-se ícones de Deus Pai, porque Deus Pai não tem uma figura. Deus Pai não é como Cristo que encarnou. Deus Pai nunca esteve na Terra, não se sabe como ele é. Não é um homem velho com barba e uma bengala, etc. Não é assim. Deus Pai não tem uma... Ele tem a função de Pai, mas ele não tem uma representação de Pai. Então não existe ícone da primeira pessoa da Trindade, de Deus Pai. Os ícones, não, como eu disse, não foram feitos para ser fotos, são representações para lembrar você de uma situação, da presença, etc., daquela pessoa. Não é uma foto para você olhar e falar, nossa, como Maria é bonita, como Maria é feia, etc. Não importa como Maria é e como ela está representada. É a existência de Maria ali, naquele lugar, que é o importante na representação iconográfica. Um exemplo tomado da internet de um padre ortodoxo diz o seguinte, suponha que você é um soldado que está numa frente de batalha e, estando nessa frente, você vai para uma batalha que talvez você não volte. Ele tira do bolso a foto da esposa, ele beija a foto da esposa, ele lembra da esposa, põe a foto de volta e continua para a batalha. A pergunta é, ele ama a foto? Não. Ele ama a mulher que está na foto, que é a esposa dele. Ele tem a foto como algo mágico, se eu perder essa foto eu vou morrer, etc. Não, é simplesmente uma representação da esposa dele, do amor que ele tem por ela. Ele tem a foto como uma coisa sagrada? Não, é simplesmente uma foto, um pedaço de papel. Ele acha que a foto é capaz de fazer milagres? Não, ele só representa o amor que ele tem pela esposa dele, a companhia da esposa dele na vida dele. Então, não é a foto importante, mas sim o que a foto representa, tá? Então, essa é a noção de um ícone. E como se venera o ícone, se ele é feito para ser venerado? Bom, o ortodoxo, ou a ortodoxa, venera um ícone da seguinte maneira, existe uma regra. Você chega para o ícone, onde está o ícone, normalmente num púlpito, em algum lugar, num suporte, e você faz 2 vezes o sinal da cruz, curva-se, beija-se a mão da figura que está ali representada, seja Cristo, seja Maria, seja um anjo, seja um dos apóstolos, seja quem for,
E depois você se levanta, né? Você volta que você se curvou para beijar e faz mais um sinal da cruz para completar os três, porque na ortodoxia tudo deve ser feito 3 vezes para representar a Trindade. Então, basicamente, esse é o sentido de um ícone para um ortodoxo. Ele é semelhante ao sentido que um ícone tem para um católico, mas não exatamente igual, como a gente vai ver. Para um católico, os ícones são imagens pintadas em madeira, paredes ou mosaicos. Eles não são objetos decorativos, mas representam a ligação com Deus Pai. Portanto, é uma obra espiritual e não uma obra artística. São maravilhosos, eu vou pôr algumas fotos de ícones aqui para vocês verem. Mas eles não têm, não são vistos como uma representação artística, tanto que ícones, tanto na Igreja Ortodoxa quanto na Igreja Católica, não são assinados pelo autor, porque não interessa, não é visto como uma obra artística de precisão, etc. Ela é visto como com a intenção de transferir espiritualidade e transcendência. Tá? Os ícones para os católicos também são uma forma de proclamar a palavra de Deus. É uma representação teológica e não a representação de uma imagem, a representação da função que a pessoa tem, da circunstância que a pessoa está, o que a pessoa significa, mas não a pessoa em si. Isso não é o importante num ícone. Para isso existem outras imagens pintadas, esculpidas, etc. Eles são a representação da mensagem que aquele ícone te traz, descrita nos evangélicos. Para os católicos também, ícones são escritos e não pintados, embora seja uma pintura. Como o católico reza para um ícone? Ele olha para o ícone e permanece em silêncio e imóvel. Ele reconhece onde está o seu olho, veja, não a mão como nos ortodoxos, mas o olho que está desenhado. Ele observa os olhos, se concentra nos olhos do ícone e deixa os olhos, seja de Jesus, de Maria, um dos santos, penetrarem sua alma, o olhar, e tira o tempo que precisa com o ícone para se sentir tocado e agradece a Deus a oportunidade de estar com o ícone. É um rito um pouco diferente do rito ortodoxo. Por exemplo, o rito ortodoxo mira na mão da pessoa e o rito católico mira nos olhos da pessoa que está ali iconografada. Tá? O segundo ponto que nós vamos discutir hoje são imagens. Quando eu digo imagens, são imagens de escultura normalmente, mas podem ser imagens pintadas, que são diferentes de ícone. Imagem tem uma preocupação em antropomorfizar a pessoa, deixar a pessoa como uma foto, uma imagem do que a pessoa era, do que se imagina que a pessoa fosse. No caso de Maria, Cristo e outros com que a gente não tem precisão na representação. Mas a imagem transmite a realidade da pessoa humana que está ali. Para Lutero, para a gente começar a falar dos protestantes, porque a gente já falou dos católicos e dos ortodoxos, nós vamos voltar para os católicos. Para se entender um pouco o que é ícone, e a gente tem que entender como se comporta perante as imagens, não só a ícone, nós temos que entender um pouco da reforma luterana comparada com a reforma calvinista. Conforme eu disse em episódios anteriores, no segundo episódio da última série sobre história da igreja, para Lutero, ele usou a Bíblia para tirar tudo que a Bíblia dizia contrária ao que existia na vida do cristão. Então, tudo que não existia, tudo que existia uma ordem que negasse o ato de fé que estava sendo feito, Lutero tirou da igreja. Enquanto Calvino, ele tirou tudo e começou uma igreja em moldes da igreja primitiva, que tinha muito a ver com o judaísmo. Então, as igrejas calvinistas originais eram iconoclastas, quer dizer, não haviam estátuas, não haviam pinturas, paredes brancas, caiadas, etc.
Então, por quê? Porque na igreja neotestamentária não existiam imagens, tá? Porque os judeus não faziam imagens, não é porque os cristãos não faziam imagens, tá? Lutero se preocupava com o mau uso de imagens. Ele concordava que as imagens podiam trazer a verdade do Evangelho, principalmente para aqueles que não podiam ler por dois motivos. Primeiro, por ser analfabeto, segundo, por não entender latim, porque não existia ainda Bíblia na linguagem das pessoas, na linguagem vernácula. Então, como transmitir as verdades e as situações do Evangelho? Ou falando e alguém ouvindo, ou fazendo uma pintura do que aconteceu e a pessoa imaginava o que tinha acontecido. Então ele via valor nas imagens. Mas ele achava que usar ou não imagens não era uma obrigação, mas sim uma opção da pessoa. Entrava na esfera de liberdade cristã. Se para você é importante ter um crucifixo, ter uma imagem de Cristo, ter uma imagem de Nossa Senhora, que tenha, se isso vai te aproximar de Deus, mas que não existia nada de mágico, nada de santo na imagem em si. Tá? Então ele não proibia, mas ele não via necessidade de imagem. A partir do momento que a imagem fosse necessária para você exercer sua fé, então estava errado. Então você não deveria usar. Você só deveria usar a imagem se ela não fosse necessária, se fosse um auxílio para a sua fé, se te ajudasse a ficar mais próximo de Deus. A imagem também era combatida por Lutero, porque através da imagem você poderia fazer algumas coisas que você achasse, ou cultuar a imagem, ou estar na presença da imagem, que pudesse ajudar na sua salvação. Lutero dizia que a salvação é pela fé, não pelas obras. Então, se a imagem te forçasse a fazer alguma obra, estava errado. Ela estava fazendo um mal e não um bem a você. Isso se caracteriza num princípio luterano chamado de adiáfora. A diáfora é o princípio pelo qual qualquer coisa que puder ser usada pela fé é opcional. Você usa se quiser. Se ela tiver importância que você não consiga viver sem isso, então está errado. Se ela tiver uma importância que a tua fé depende desse uso ou disso, está errado. Mas se ela simplesmente te ajuda, você olha um crucifixo na parede, olha a imagem de Cristo, de Nossa Senhora, e acha que isso vai ajudar você a lembrar de Cristo em todos os momentos ou mais frequentemente, então é válido, tá certo. Agora, se você vai ficar de joelho, acender vela, fazer promessa, não sei o quê, aí tá errado, porque não tem valor algum como ato de fé para Lutero. Tá? Então, o uso que se faz da imagem é mais importante do que ter ou não imagem, tá? Para os ortodoxos, para os luteranos. Para os ortodoxos, existe sempre a pergunta por que o ortodoxo não usa imagem de escultura tridimensional. Bom, o ortodoxo não vê nada de errado em usar a imagem tridimensional, escultura, etc. O único problema é que eles não têm culturalmente esse costume, além de um problema seríssimo político que existiu na época. Vou dizer o que foi. No ano 600 e pouco, surgiu o islamismo. E com o islamismo surgiu o combate às imagens e cultos a outros deuses. Eles tinham medo de politeísmo. Então, para os muçulmanos, que não veem Cristo como Deus, Espírito Santo e só um único Deus, eles não consideram a Trindade, embora considerem que Cristo é o profeta mais importante de Deus logo após Mohammed ou Maomé. Mas, enfim, existe, por exemplo, quanto a Maria, existe um capítulo, o terceiro capítulo do Alcorão, se não me engano, o terceiro, que se chama Maria. O capítulo trata de Maria, da família de Maria, o que Maria fez, que Maria é virgem, que deu à luz virgem. Tudo isso os muçulmanos acreditam. Por esse motivo, aliás, que eu nunca entendi por que muitos cristãos, principalmente americanos e dispensacionalistas, nós vamos falar isso mais para frente, acham que o judeu está muito mais próximo do cristão do que o muçulmano. Não, não está.
O muçulmano reconhece Maria, virgem, reconhece Cristo, que Cristo subiu aos céus, que Cristo não morreu, que Cristo vai voltar e julgar. Tudo isso os muçulmanos acreditam. Vou fazer uma série sobre o islamismo e vocês vão ver isso. Enquanto que os judeus não acreditam nada disso. Então, achar que judeu é mais próximo de cristão do que muçulmano é um absurdo intelectual. Mas, enfim, estamos falando dos ortodoxos e dos muçulmanos. Quando existiu a expansão do islamismo no século VII, os muçulmanos começaram a quebrar todas as imagens de todos aqueles que eles achavam que eram outros deuses contra o Deus único. E ao entrar em igrejas ortodoxas ou igrejas cristãs, existiam igrejas católicas romanas também naquela região, no Oriente Médio, eles viam imagens de Maria, de Jesus, de santos, etc. E eles quebraram tudo, porque essas imagens representavam para eles outros deuses. Eles não conheciam a história, nem falavam a língua às vezes. Então, para eles, eles quebraram tudo. Então, para os ortodoxos, ficou muito complicado ter imagem. Então, desde o começo, não se teve o costume de ter imagem de escultura na igreja ortodoxa. Eles não têm nada contra, mas não faz parte da ortodoxia como costume. Existem sim igrejas ortodoxas, principalmente na Síria, na Ucrânia, na Rússia, na Ucrânia, onde existem imagens, mas são raras, mas existem, onde não se teve problema, por exemplo, da presença dos muçulmanos. Tá? Então, não existe nada inerentemente errado em ter status para um ortodoxo, só não é o costume deles, eles não entendem isso como uma coisa da religião deles, tá? Do entendimento religioso deles. Para a Igreja Católica, a imagem é para ser venerada, lembrar a pessoa. Mas a gente sabe que o que acontece com o católico, muitas vezes, diante de uma imagem, é o culto à imagem. A Igreja Católica, na verdade, considera esse culto à imagem uma coisa errada. No Catecismo da Igreja Católica, que está no site do Vaticano, na pergunta 2132, ele diz, eu vou ler para não fazer nenhum erro. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma pessoa, a uma imagem, remonta ao modelo original. Quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só a Deus se deve. Ela diz que você só deve cultuar a Deus, que você honra aquelas pessoas através da imagem dessas pessoas. Particularmente, eu já vi muito católico ter uma atitude de idolatria perante as imagens, como se fosse alguma coisa mágica. Nós vamos ainda falar disso mais para frente. O culto da religião, continua o catecismo, não se dirige às imagens em si mesmos como realidades, mas olha-as sob seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não se detém nela, mas orienta-se para a realidade do que ela é a imagem. Ou seja, quando eu paro diante de uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida, eu estou pensando em Nossa Senhora. O que é interessante é que eu já vi muitos católicos dizerem eu sou devoto de Nossa Senhora da Aparecida, eu sou devoto de Nossa Senhora de Lourdes, eu sou devoto de Nossa Senhora... Enfim, várias Nossas Senhoras diferentes, como se fossem pessoas diferentes. E é sempre uma representação, uma aparição de Nossa Senhora, de Fátima, por exemplo. Então não faz sentido você ser devoto de Nossa Senhora de Fátima, devoto de Nossa Senhora de Lourdes, devoto de Nossa Senhora de Aparecida. É só uma Maria. São diferentes imagens da mesma pessoa. Então, se existisse realmente uma veneração a Maria, não se poria o adjetivo depois. Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, Aparecida, da Guadalupe, a mexicana que eu esqueci o nome. Enfim, é só uma imagem. Ser devoto de uma Nossa Senhora com sobrenome é muito estranho. Isso realmente cheira a idolatria. Porque é o ídolo que você está idolatrando e não a Nossa Senhora, que aliás deveria ser somente venerada porque não é Deus. Tá?
Por causa disso, eu vou fazer um episódio só sobre Maria, os santos e as devoções que os católicos têm, como eles exercem essas devoções. E parte desse episódio também será um outro ato de fé, que é o uso de rosário de terço, que na verdade é uma devoção mariana. Então eu não vou tratar disso agora. Vai existir um episódio próximo só sobre devoções marianas e o papel de Maria nas diferentes igrejas. Agora, as promessas, que também é um hábito de fé. O Catecismo Católico diz: em muitas circunstâncias, o cristão é chamado a fazer promessas a Deus, por devoção pessoal, uma decisão pessoal, não é uma obrigação de todo mundo. O cristão pode também prometer a Deus tal ou tal ato, uma oração, uma esmola, uma peregrinação, etc. A fidelidade às promessas feitas a Deus é uma manifestação do respeito devido à majestade divina e do amor para com o Deus fiel. Ele está fazendo isso para Deus, não para si. Isso é importante. Eu vou fazer uma promessa porque eu quero emagrecer 10 quilos. Está errado, você está fazendo isso para Deus. Não é um comércio, eu faço uma promessa, ou eu faço uma peregrinação, ou eu faço um sacrifício para ter um benefício próprio. É algo que você presta como culto ao Deus único. Certo? O voto, diz o item 2102 do Catecismo, isto é, a promessa deliberada e livre feita a Deus de um bem possível e melhor, deve cumprir-se por virtude da religião. O voto é um ato de devoção, o qual o cristão se oferece a si próprio, a Deus, ou lhe promete uma obra boa. Portanto, pelo cumprimento dos seus votos, ele dá a Deus o que lhe foi prometido e consagrado. Os Atos dos Apóstolos mostram São Paulo cuidadoso em cumprir os votos que fez. Olha, uma coisa que eu descobri estudando esse assunto é que se você faz um voto, uma promessa e não o executa, não é capaz de fazê-lo, você deve ir a um sacerdote e pedir dispensa do seu voto ou da promessa. Você pode fazer por iniciativa própria votos e promessas. Você não precisa estar na frente de um padre, mas se você quiser cancelá-los porque você não os cumpriu, você deve sim pedir a um sacerdote que o cancele, tá? Isso é o que diz a religião católica, através do catecismo. Novenas são outros tipos de votos e promessas. Novena, na verdade, é uma oração que dura 9 dias consecutivos, tá? Enquanto o terço é uma oração que pode ser feita em qualquer dia, em qualquer lugar, a novena tem uma intenção ou uma graça específica que é buscada. Enquanto o terço pode ter várias intenções ou graças, a novena tem um poder extra de conexão com o divino. São 9 dias de orações, normalmente em grupo. Ela ajuda você a aprofundar a sua fé e fortalecer o seu relacionamento com Deus. A novena é mais do que uma oração. A novena é um ponto de encontro para os fiéis. Existe essa noção coletiva de novena. Tá? Durante a novena você pode refletir sobre sua vida e sua fé, conectar-se com outros que compartilham as suas crenças, receber o apoio espiritual em momentos difíceis. É uma prática que fortalece a comunidade católica. É uma forma de demonstrar devoção e esperança. Essa prática deve ser tida como um treinamento espiritual. Assim como os músculos precisam de exercício, sua fé precisa de atenção e cuidado. E para isso a novena serve. Então, Deus não precisa de sacrifício, Deus não precisa de dinheiro, Deus não está no ramo de vender bênçãos pelo seu dinheiro. Deus é espírito, está no céu, não falta nada. Se estão te pedindo dinheiro, é para benefício ou próprio, na pior das hipóteses, ou para sustentar a igreja, na melhor das hipóteses. É parte do nosso dever cristão sustentar a igreja. Se você quer ter uma igreja que tem ar-condicionado, que tenha um bom sermão de um bom pastor, que estudou, fez mestrado, doutorado, e precisa ser sustentado pelos membros da igreja.
Isso é uma verdade universal. Veja as riquezas e as artes que tem o Vaticano, tudo isso para a honra de Deus, não para a honra e benefício do teu pastor, bispo, apóstolo ou sei lá como se chama, tá? Agora, com certeza Deus não exige sacrifícios de você. Eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. É o que o profeta Oséias diz, falando sobre Deus. Então, nós demos uma varrida em todos os hábitos de fé das diferentes igrejas e como se manifestam entre os fiéis. Espero que vocês tenham gostado e espero tê-los conosco no próximo episódio, quando nós vamos falar de Maria, devoção mariana, devoção aos santos, na Igreja Católica e nas outras igrejas, como isso se manifesta, ou eventualmente até contra tudo isso que se manifesta nas igrejas e os motivos, tá bom? E eu agradeço de novo a vocês, a presença de vocês, espero que vocês estejam conosco no próximo episódio, que seria o 6º episódio sobre Maria, e depois, no 7º episódio, nós vamos falar sobre as práticas pentecostais e neopentecostais, como o batismo no Espírito Santo, como é feito, o que significa, qual é o sentido, como as outras igrejas veem isso, entre os pentecostais, neopentecostais e católicos romanos carismáticos, tá bom? Bom, muito obrigado pela atenção, peço que vocês espalhem esse vídeo por aí, como que se faz isso, enviando para alguém, recomendando, dando like, se inscrevendo no canal, etc. Como disse, não me beneficio financeiramente de nada disso, mas eu gostaria muito que todas as pessoas tivessem acesso a esses vídeos para entenderem as diferenças entre as igrejas e eventualmente optar por qual mais corresponde à sua espiritualidade, o seu jeito de comunicar e sentir Deus na tua vida. Tá bom? Muito obrigado e até lá.